bem-vinda a mais um vlog aqui do canal. Semana passada não teve vídeo novo, porque era sábado de carnaval e eu achei que não seria uma boa ideia postar vídeo, porque não ia ter ninguém pra assistir. E confesso que eu tô meio um pouco desanimada com a produção de conteúdo. Fico sempre pensando que não faz sentido postar certos conteúdos, que ninguém vai assistir, que ninguém vai gostar. E, enfim, desânimo. Hoje eu tava tentando colocar as coisas em ordem e realmente planejar os conteúdos, organizar algumas ideias que eu tava na cabeça. E realmente sentei pra fazer isso, colocando algumas coisas no planner, escrevendo algumas outras ideias e também organizando no meu Notion, né, que é onde de fato eu coloco ali, né, tudo sobre o planejamento, tantas ideias que eu tenho, quanto as coisas que já estão com planejamento ali, né, um cronograma mais certinho. Tava tentando montar isso, inclusive, de alguns conteúdos que eu quero trazer aqui, que já tá na minha cabeça há um tempo, mas me faltava sentar e pensar ali o como estruturar. Eu tô com duas ideias de vlogs que vão ser mais temáticos, assim, que vão demandar um pouquinho mais de tempo pra gravar, porque eu vou ler mais de um livro pra esses vlogs. E me faltava pensar nesse cronograma, quando encaixar, quando fazer essas leituras, enfim. Agora eu consegui fazer isso, então acho que vai fluir, vai sair. Também tava tentando organizar todo o projeto das mulheres do Nobel, que assim é um projeto que eu tô muito feliz de ter iniciado, gente, porque recentemente eu terminei a leitura desse belo calhamaço que foi Kristin Lavransdatter, que é da autora Sigrid Undset, que eu acho que ela foi a terceira mulher a ganhar o Nobel de Literatura. E assim, eu tô muito feliz de ter começado o projeto, porque eu terminei isso aqui. Eu pensei, meu Deus, ainda bem que eu comecei esse projeto, porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria lido esse livro, eu não ia conhecer essa maravilha aqui. Eu tô assim, apaixonada com essa história, gente, que livro incrível. Vou fazer um vídeo só sobre ele, eu espero que vocês assistam, porque assim, tem muita coisa pra falar sobre esse livro, é um livro maravilhoso. E realmente, estou muito feliz com o projeto. Eu acho que o projeto já valeu a pena só por ter conhecido isso aqui. Ainda que já tenha lido vários outros livros, enfim. É porque esse aqui eu tenho a sensação de que eu não teria chegado nele, eu não teria me interessado por ele, se não fosse por esse projeto que eu resolvi começar. Então assim, maravilhoso. Também vou divulgar em breve o nosso cronograma da leitura coletiva de 100 despedidas da Han Kang, que vai ser a nossa leitura de março e por enquanto a última que faremos juntos. Em fevereiro a gente leu O Lugar, da Annie Ernaux. Gostei muito desse livro também. O vídeo da Annie Ernaux vai demorar um pouquinho mais pra sair, porque eu quero ler outros livros dela, né? A autora tem vários lançados por aqui. Então assim, quero ler mais obras dela antes de fazer o vídeo, né? Pra sair aqui no canal. E esse aqui vai ser a nossa leitura de março, da Han Kang, que eu já li. A Vegetariana, gostei muito, estou empolgada pra conhecer esse aqui também. Espero que vocês topem participar. Tô sentindo que o grupo tá muito parado, muito desanimado, vocês não estão acompanhando ali os comentários. Quer dizer, não estão comentando, na verdade, né? Porque eu vejo que vocês estão ali entrando, estão visualizando, mas poucas pessoas estão participando, de fato, né? Das conversas, da discussão. Isso também me dá uma desanimada, viu? Porque eu esperava que o grupo fosse mais empolgado. Mas enfim, tudo certo, seguimos. Eu tô feliz de ter conseguido colocar esse projeto, tirar esse projeto do papel, né? De fazer essas leituras, enfim, que era uma coisa que eu ficava pensando sempre em fazer, né? Fazer leituras coletivas, organizar alguma coisa assim. Então, assim, tô feliz de ter feito. Tô feliz de ter dado sequência, de ter conseguido estar presente ali no grupo, trazendo comentários, pensando ali nessa organização toda da leitura. Então, assim, vai dar certo, então, fazer essa última aqui, por enquanto. E espero vocês por lá. Em breve vou postar o vídeo com um convite oficial, né, mostrando um pouquinho do cronograma, mas a gente vai ler ao longo de março. A meta da leitura tá super tranquila, tá mais ou menos a mesma coisa que os outros livros, de ser, acho que umas 13, 14 páginas por dia, então acho que é super viável aí pra fazer essa leitura. O que mais que eu estava organizando? Eu tava organizando outras coisas também, outros planejamentos que tem por aqui, não só em relação à produção de conteúdo, mas acho que esse foi o foco maior, justamente porque tô desanimada e preciso estruturar as coisas pro trem funcionar. Enfim, resolvi fazer esse vlog aqui pra ser uma volta aí ao canal, que eu sinto que eu dei uma pausa, né? Parei de
de compartilhar mais coisas. Tava terminando também de fazer alguns posts pro Instagram, que vão ser resenhas. Eu tô com saudade de fazer resenhas, de ter um registro ali mais pontual das leituras. Então, tava fazendo isso dos livros que eu já finalizei em janeiro. E vou começar a soltar essas publicações por lá. Inclusive, se você não me segue no Instagram, meu arroba lá é anatilivros. Me siga lá. Não garanto que estarei sempre presente, porque vira e mexe me dá aquela vontade de excluir o Instagram e sumir daquele lugar, parar de produzir conteúdo, mas no momento estou querendo voltar com essas resenhas ali. Vão ser resenhas super curtinhas, mas enfim, só para ter um registro mais acessível ali, até para mim mesma, que eu acho que eu tenho pensado muito nisso, assim, às vezes eu sinto falta de ter um lugar para voltar e olhar o que eu pensei sobre os livros, qual foi a conclusão que eu tive ali. Eu sinto um pouco disso com o próprio conteúdo que eu faço por aqui, né? Eu faço vídeos de lidos todos os meses e às vezes eu mesmo volto nos meus vídeos para poder lembrar o que eu falei, o que eu concluí sobre algum livro. Então acaba sendo um registro pessoal mesmo, né? Um registro pra mim. E tenho pensado em fazer isso pelo Instagram também. Vou testar, vou ver como é que vai ser, se eu vou realmente querer continuar fazendo isso, mas tá no planejamento no momento. Inclusive, uma das coisas que eu tava pensando sobre isso era aquela ideia de ter um caderno, né, pra poder registrar as leituras. No último vídeo que eu fiz aqui, eu mostrei pra vocês o meu sistema de cadernos, né, os 3 cadernos que eu uso pra organizar a minha vida. Um deles é justamente o Planner, que tá aqui comigo. E eu fiquei muito nessa vontade de ter um caderno pra poder registrar as leituras, que é isso, eu sinto que me falta esse lugar pra consultar isso, sabe? Eu acho que hoje eu só tenho isso de forma digital, mas por enquanto eu decidi que eu não quero começar esse caderno, porque, enfim, toda vez que eu penso em começar, em pegar esse caderno, no ano que já começou, eu fico pensando, nossa, tem que anotar de todos os livros que eu já li. E eu sinto que já perdi o tempo de fazer essas anotações, e aí me incomoda pensar em começar um negócio no meio do caminho. Eu desisti, por enquanto, de ter esse caderno. Quem sabe eu não volto com essa ideia no ano que vem. Eu também fiquei pensando, talvez eu não precise registrar todas as leituras, né? Eu posso registrar só aqueles livros que mais me marcaram. Por exemplo, eu fiquei com muita vontade de escrever, de falar mais sobre esse livro aqui. Mas enfim, sei lá, tô sem conclusão ainda sobre essa questão de ter ou não um caderno sobre as leituras. Mas é isso. Vou terminar de organizar algumas outras coisas por aqui, que eu acho que passou o carnaval, né? Passou o período de descanso, é hora de realmente colocar as coisas em prática, porque muita gente diz, não, o ano só começa depois do carnaval. Por aqui não é assim, a vida sempre começa desde o início do ano, já tava fazendo muitas coisas, mas foi bom ter tido essa pausa do feriado de carnaval pra dar uma descansada. Eu li um pouquinho, inclusive, em breve volto com atualizações de leitura, mas enfim, agora vou colocar as coisas no eixo. Atualizações de leitura, mostrei aí nesses últimos trechinhos, um pouquinho dos últimos dias, alguns momentos aleatórios. Voltou a chover nessa cidade, gente, eu sinto que não para de chover desde que o ano começou. A chuva parou
parou é ótimo. A chuva parou só no carnaval. São Pedro falou, ó, vou segurar a chuva aqui pra vocês pular carnaval. Chegou quarta-feira de cinzas, final do dia, caiu um chuvão de novo. E agora tá essa sequência de chuva todos os dias, mais uma vez. Realmente, é um verão esquisito, né, esse ano. Eu sinto que não fez... Agora tá calor pra caramba, mas não fez tanto calor quanto eu esperava, naquela sequência de dias muito quente. Pelo menos aqui em BH não foi assim, realmente foi muita chuva o tempo todo. E alguns dias frios mesmo. Eu dia que eu vesti blusa de frio em pleno verão, então assim, esquisito. Outra coisa que eu queria comentar também, que eu tô tentando voltar a aprender... voltar a aprender hoje. Aprender a tocar violão. Eu fiz aula de violão muitos anos atrás, mas desisti depois de um tempo, assim. Nem lembro porquê, eu era muito nova, enfim. Acho que fiquei um pouco frustrada também, porque no início tudo é muito difícil, né? Senti que a coisa não fluía, decidi que eu não era a pessoa que ia aprender a tocar violão. Mas recentemente o Rafa tava tocando e perguntou se eu não tinha interesse e começou a me mostrar algumas coisas. E aí eu percebi que eu lembrava de algumas coisas. E fiquei empolgada em tentar de novo. Então eu tenho reservado uns minutinhos todos os dias pra poder fazer a sequência ali de notas que ele me passou pra, enfim, quem sabe, aprender a tocar alguma coisa. E, enfim, ter isso também como um hobby, né? Uma atividade diferente pra fazer no dia a dia. E, enfim, fiquei empolgada com aprender. Eu amo aprender, gente, eu amo muito aprender, fazer, estudar, aprender qualquer coisa nova. E é muito louco porque, assim, no início, qualquer coisa é muito frustrante, né? Eu comentei sobre isso com vocês quando eu comecei a fazer natação. Inclusive, tive que pausar a natação por enquanto, mas quero voltar em breve. Mas esse processo de aprendizado é difícil, né? É frustrante quando é uma coisa nova, assim, mas enfim, quando você insiste, quando você percebe que você avançou, que você evoluiu, que você, enfim, se realmente desenvolveu alguma coisa ali, é muito gostoso. Eu gosto muito de aprender. Mas enfim, vamos lá. Sobre as leituras do momento. Estou aqui com os 3 livros que eu tô lendo. Primeiro aqui, o Dolores Claiborne, do Stephen King. Esse livro aqui eu comecei na semana passada, tô mais ou menos... Já passei da metade, tô na página 154, o livro tem acho que umas 220 páginas. E assim, tô gostando da leitura, eu confesso que no início ele não me pegou tanto, mas à medida que a história foi avançando eu fui ficando mais interessada, achei que tava chegando numa coisa ali que me deixou muito curiosa. Aqui a gente tem a personagem principal, que é a Dolores. Ela tá contando a própria história ali a partir de um momento específico, que ela tá sendo meio que interrogada, entrevistada ali por algumas pessoas a respeito da morte da Vera, que é a mulher pra quem ela trabalhava. E a Dolores aproveita essa história toda pra contar um pouco da própria história. E no começo eu confesso que eu achei um pouco cansativo ali, porque é realmente um grande monólogo aqui. O livro, inclusive, não tem pausa, assim, não tem quebra de capítulo, não tem quebra de parágrafo, nem nada assim. Ela só tá ali, ó, jorrando toda a história dela. Mas assim, à medida que a história foi avançando, eu fui ficando mais interessada, aconteceram algumas coisas bem chocantes, assim. E fiquei curiosa pro desenvolvimento e estou curiosa para saber qual vai ser o desfecho dessa história toda, né? Esse livro aqui, ele foi publicado antes com o título de Eclipse Total. Eu tô inclusive na parte que tá explicando qual que é essa conexão com o eclipse. E também tem um filme, né? Uma adaptação, que eu acho que também chama Eclipse Total, inclusive. Mas enfim, fiquei curiosa pra assistir depois. Quem sabe, se eu gostar do livro, posso assistir depois. Eu quero muito finalizar esse livro no final de semana. Tanto esse, quanto História de Quem Foge e de Quem Fica, que é o 3º livro da tetralogia napolitana, da Elena Ferrante. A minha ideia é finalizar esses 2 até o final de semana, porque se eu fizer isso, a próxima semana eu consigo incluir os outros 2 livros que estavam no meu planejamento de fevereiro e aí realmente ler tudo que eu tinha planejado. Mas vamos ver se vai dar certo. Eu tô aqui na página 220, e aqui acho que foi bem parecido. Comecei meio assim, depois engatei na leitura e fiquei super empolgada. Eu acho que eu não tô gostando desse tanto quanto eu gostei do 2º livro, mas tô curtindo. Eu acho que chegou num ponto aqui que a história deu uma esfriada pra mim. Tô curiosa, acho que a coisa precisa voltar a andar ali pra eu me interessar. Mas assim, é incrível, né? A forma como a Elena Ferrante constrói as relações aqui, como que ela apresenta
a perspectiva dos personagens, os sentimentos dos personagens, tantas reflexões que dá pra fazer com essa leitura. E assim, tô curtindo. Enfim, ao mesmo tempo que eu não vejo a hora de terminar essa tetralogia, de saber qual que é o desfecho dessa história toda, eu tô curtindo muito, né, acompanhar isso, enfim, ficar às vezes fazendo suposições na minha cabeça do que vai acontecer com as personagens, ficar revoltada, ficar empolgada, ficar triste com algumas coisas, enfim, é um livro que realmente provoca muitas emoções, né, então tá aqui, minha ideia é finalizar até o próximo domingo, que vai dar dia 22. Até dia 22 de fevereiro. Quero muito ter finalizado esses 2 livros aqui. E aí eu comecei, nesses últimos dias, a leitura de Um Esboço do Passado, da Virginia Woolf. E, gente, eu li pouquíssimo. Eu li basicamente só a introdução, que é a introdução feita pela tradutora, que é a Ana Carolina Mesquita. E eu amei a introdução. Eu fiquei, caramba, a Virginia Woolf é uma mulher, uma escritora muito fascinante. Toda vez que eu leio coisas novas sobre ela, eu fico impressionada, assim, com a visão que ela tem do mundo, da literatura, de como ela encaixa essas duas coisas. E eu adorei o texto da Ana Carolina aqui no início. Eu, inclusive, interrompi a leitura porque eu queria reler. Então eu quero reler a apresentação. Eu já fiz algumas marcações com lápis, riscando alguns trechinhos, mas eu quero voltar e fazer de fato algumas anotações, até pensando em detalhes que ela traz aqui que eu quero observar ao longo da leitura. Esse livro aqui é uma autobiografia, né, da Virginia Woolf, então ela vai contar a própria história. Ela começou a escrever esse livro nos últimos anos de vida dela ali, né? Então, assim, eu acho que é um livro uma história meio incompleta, né? Uma autobiografia, desculpa. Meio incompleta, porque ela não passou por aquele processo de revisão que a Virginia Woolf sempre tem ali, né? Ela, inclusive, ela fazia uma revisão muito fissurada, assim, né? Quando você lê sobre essas coisas, a Virginia Woolf ficava revisando e editando os materiais dela de uma forma muito obsessiva ali, né? E esse aqui não foi um que ela conseguiu fazer isso, então por isso um esboço de fato, um rascunho, né? Que ela começou ali porque ela realmente faleceu, né? Antes de finalizar isso aqui. Mas enfim, tô curiosa pra ver o que ela traz aqui. É isso, a Virginia Woolf é uma escritora que me fascina mesmo e amo ler coisas sobre ela. Então tá aqui, esse não pretendo finalizar até o final de semana, mas a minha ideia é finalizar ainda em fevereiro, então na próxima semana. Vai depender aí do ritmo dessa leitura, né? E aí o outro livro que eu quero começar na próxima semana é o Serena, do Ian McKeon, que vai ser o último aí pra finalizar o planejamento de fevereiro. E aí pode ser que eu finalize tanto esse quanto Serena, se eu já tiver finalizado esses, né? Em fevereiro ainda. Vai depender do ritmo de leitura deles, mas se não, vai ficar aí pendente só pra primeira semana de março, e aí eu vou conseguir dar sequência no planejamento. Tô feliz que esse ano tá dando super certo. Eu tô conseguindo realmente seguir o planejamento que eu tô fazendo, de que, enfim, se você tá perdido, eu faço todos os meses um vídeo de Planeje Comigo aqui, que eu mostro pra vocês quais são os livros que eu quero ler. E eu percebi que funciona muito bem pra mim seguir o meu próprio planejamento. Às vezes me bate vontade de pegar outros livros no meio do caminho. Sim, mas aí eu fico pensando, será que eu realmente tô querendo ler isso? Ou eu só tô querendo encaixar outra leitura aqui porque eu tô nessa coisa de querer ler mais? Eu sinto que às vezes é isso que eu tô fazendo, de, sei lá, nossa, vou pegar esse outro livro aqui, porque eu com certeza vou terminar tudo que eu já planejei e aí dá tempo de ler esse outro. E eu fico, pra quê, Natália? Pra quê? Pra quê? Então assim, tô tentando seguir meu planejamento, porque na maioria das vezes são leituras ali que estão encaixadas em outros projetos, em produções de conteúdo que eu já tô planejando aqui. Então, quando eu faço isso, tudo flui bem. Eu fico feliz porque eu amo quando os planejamentos dão certo. Enfim, vamos ver então como é que vai ser o final do mês. Mas são essas aí as atualizações de leitura. E acho que vou encerrar esse vlog por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Isso é realmente super importante. Eu comentei ali no outro trechinho que eu tô um pouco desanimada com a produção de conteúdo. Então, assim, receber comentários de vocês, ter essas visualizações por aqui, vocês curtirem o vídeo, dar hype aqui, que tem essa opção quando você tá acessando pelo celular. Enfim, tudo isso ajuda o canal a ser mostrado para mais pessoas, ajuda o canal a crescer e tudo isso importa, né?
Tudo isso importa bastante para que eu continue produzindo conteúdo por aqui. Então, se você gosta, não esquece de fazer alguma dessas coisas. Espero que você tenha tido um bom carnaval por aí, seja na rua, nos bloquinhos, seja em casa descansando, seja viajando, enfim, o que quer que você tenha feito aí no seu carnaval. Espero que você tenha aproveitado bastante. E é isso. Desejo boas leituras para vocês e até o próximo vídeo.